Olha, violência em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. 2 homens foram presos depois de uma sequência de arrastões na região. Vou acionar minha parceira Bruna Macedo, que está por dentro dessa história e conta tudo pra gente agora ao vivo. Tudo bem, Bruna? Boa noite. Tudo bem, Casa? Boa noite para você e para você também que nos assiste, que nos acompanha aqui no SBT. Olha só, foi mais uma noite violenta, né? Só de janeiro a maio, gente, Francisco Morato contabilizou mais de 350 roubos à mão armada, viu? E na última noite, o que era para ser um trajeto tranquilo, de rotina, se tornou um trauma para um homem, gente, que estava indo para o trabalho. Por volta de 2h30 da manhã, madrugada passada, ele foi abordado por 2 homens em uma moto, em uma ação rápida e também agressiva. Depois desse crime, gente, descobriu-se que antes disso, os 2 suspeitos já tinham feito outras vítimas na mesma região. Uma loja de celular havia sido alvo dos bandidos. E os mesmos suspeitos, acreditem, ainda fizeram um arrastão em um ponto de ônibus da cidade. Na sequência, ou seja, foi uma série de crimes. Os suspeitos só pararam quando foram rendidos por um guarda da GCM, de São Paulo, que também seguia para o trabalho na capital paulista. Ele percebeu a ação suspeita, dos bandidos e fez, portanto, o flagrante. Os mesmos bandidos são suspeitos, gente, de um roubo a um motociclista. Isso aconteceu no dia 13 de junho, também na mesma região. Até o momento, a polícia contabiliza 17 vítimas desses homens, viu? Ou seja, 17 pessoas que foram prestar queixa e identificar os pertences que teriam sido levados aí pelos criminosos. Para a polícia, as vítimas relatam que os bandidos agiam sempre de forma extremamente violenta. Os 2, gente, foram presos e levados para a UDP Central de Francisco Morato. Foram apreendidos com eles 47 celulares roubados, bolsas e também uma moto, que era usada durante os assaltos. A polícia investiga agora se eles teriam participado também de outros crimes ainda na mesma região. A gente está falando de todas essas vítimas, 17 vítimas, Casagrande, mas a gente lembra, são os dados que foram registrados pela polícia. Você imagina quantas pessoas não podem ter sido roubadas ou furtadas e não prestaram queixa, por isso não entra na estatística. É a subnotificação, por isso que a polícia sempre fala, independentemente do que é levado numa ação de bandidos, você pode falar, meu celular estava velhinho, então levou, levaram minha carteira, não tinha documento, tinha só uma pequena quantia em dinheiro. É fundamental que faça o registro da ocorrência, nem que seja na delegacia online, porque aí a polícia consegue identificar de fato quais são as zonas, as temperaturas quentes, como diz no linguajar aí da estatística, quais são essas zonas quentes que fazem com que tenham-se mais registros nessa ou naquela localidade. Aí sim a polícia consegue ampliar, por exemplo, o policiamento numa determinada região,